As severas sanções dos Estados Unidos da América contra a Rússia serão de fato impostas? A questão é que no Congresso dos Estados Unidos da América, absolutamente todos já concordam que é necessário aprovar aquele projeto de lei sobre sanções contra a Rússia que foi anunciado na véspera. Lindsey Graham. A questão é que hoje o principal aliado de Donald Trump já apoiou na Câmara dos Representantes o projeto de lei sobre sanções severas contra a Federação Russa. O republicano Mike Johnson lidera a Câmara dos Representantes do Congresso e decide qual projeto de lei pode ser levado à votação e qual não pode. E hoje Mike Johnson declarou que o Senado deve votar o projeto de lei sobre sanções contra a Rússia. Lá onde 500% das sanções são impostas contra todos os aliados da Rússia, são impostas contra todos os aliados da Rússia. E depois disso, ele está pronto para levar esse projeto de lei à Câmara dos Deputados para votação. Ou seja, de fato, o Congresso já está totalmente pronto para aprovar essas sanções. Além disso, hoje, Lindsey Graham declarou diretamente que a Rússia não quer a paz. E o senador, autor daquele mesmo projeto de lei sobre sanções, agradeceu hoje a Dmitry Medvedev por um raro momento de honestidade, onde Medvedev admite que as negociações, na verdade, não são necessárias para a paz. Elas são apenas um instrumento de pressão sobre a Ucrânia e a Rússia pretende continuar lutando e não espera nada das negociações. Ao mesmo tempo, especialistas americanos afirmam que Trump simplesmente foi forçado a agir porque Putin não cedeu nas negociações em Istambul. Agora, o Congresso dos Estados Unidos da América pressionará fortemente a Casa Branca. Além disso, analistas observam que a guerra na Ucrânia está entrando em uma fase perigosa e um acordo de paz parece absolutamente inalcançável no futuro próximo. Por isso, é preciso pressionar ao máximo o Kremlin. Sou Alexei Pet, hoje é 3 de junho. Vamos falar sobre tudo em ordem, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like e escreva seu comentário. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram Pet News, o link está na descrição do vídeo. Então, o que temos sobre as sanções dos Estados Unidos da América contra a Rússia? Um avanço, porque no Congresso dos Estados Unidos está crescendo o apoio à ideia de impor novas sanções severas contra a Rússia. E em apoio a essa medida, finalmente se pronunciou o presidente da Câmara dos Representantes do Congresso dos Estados Unidos da América, Mike Johnson, que 1 ano e meio atrás bloqueou a concessão de uma nova ajuda militar. Mas hoje ele falou favoravelmente sobre o projeto de lei apresentado pelos senadores Lindsey Graham e Ricardo Blumenthal no Senado, ou seja, na Câmara Alta do Congresso. Esse projeto de lei inclui uma tarifa de 500% sobre a importação daqueles produtos vindos dos países que compram petróleo e gás russos. E isso, em primeiro lugar, é a China, a Turquia e a Índia. Anteriormente, esse projeto de lei foi apoiado pela maioria absoluta dos senadores e agora também recebeu uma avaliação positiva do presidente da Câmara dos Deputados. Isso indica uma alta probabilidade de aprovação bem-sucedida do projeto de lei por ambas as casas do Congresso. Como declara Mike Johnson, há muitos membros do Congresso que querem que imponhamos sanções ainda mais rigorosas contra a Rússia e eu apoio isso. E aqui lembro que, ainda no início de abril, o senador do Congresso dos Estados Unidos da América, Lindsey Graham, apresentou um projeto de lei segundo o qual os Estados Unidos da América imporiam uma tarifa de 500% sobre todos os produtos importados para a América de países que compram petróleo e gás russos. Como tal tarifa é praticamente uma proibição de exportar qualquer coisa para os Estados Unidos da América, espera-se que, após a aprovação da lei, nenhum país do mundo queira comprar portadores de energia russos para não perder o acesso ao mercado americano. Se o projeto de lei realmente for aprovado, isso se tornará o golpe de sanção mais poderoso contra a Rússia desde o início da guerra. E aqui vale ressaltar que, recentemente, 2 autores desse projeto de lei, o senador Lindsey Graham, republicano, e o senador Blumenthal, democrata, estiveram em Kiev e se encontraram com o presidente Vladimir Zelensky. Depois disso, ambos declararam que o Congresso dos Estados Unidos da América começará a analisar esse projeto de lei já nesta semana. E aqui muitos ficaram preocupados pensando, ok, no Senado há 82 votos a favor desse projeto de lei, isso é mais do que suficiente para até mesmo superar um possível veto do presidente Donald Trump. Mas todos estavam preocupados. Ok, o Senado aprova esse projeto de lei, mas será que a Câmara dos Representantes vai aprová-lo, onde ainda há uma resistência mais aberta a essas sanções por parte de alguns republicanos? Tudo dependia da posição de Mike Johnson, presidente da Câmara dos Representantes, que poderia nem levar o projeto à votação.
E hoje Mike Johnson diz: estou pronto para levar à votação. Eu apoio essa ideia e insinuo que o Senado faça a sua parte e nos envie. Levaremos para votação na Câmara dos Deputados. Em seguida, o documento deve ser assinado por Donald Trump e tudo dependerá dele. E aqui Lindsey Graham fez hoje uma declaração, aparentemente pressionando Trump para que ele começasse a agir. A questão é que hoje o vice-secretário do Conselho de Segurança da Federação Russa, Dmitry Medvedev, admitiu que a Rússia está negociando não pela paz, mas pela vitória na guerra. Ele destacou que esse é exatamente o sentido do memorando russo, que discutimos com vocês ontem. Se você não viu esse episódio, acesse meu canal e não deixe de assistir ao episódio sobre as novas condições que a Rússia apresentou. E a declaração de Medvedev foi respondida pelo senador americano republicano Lindsey Graham, um dos autores do projeto de lei sobre sanções devastadoras contra a Rússia. E então, na rede social X, Graham escreve: parabenizo o senhor Medvedev por um raro momento de honestidade que foi publicado pela máquina de propaganda russa. Agradeço a você por mostrar ao mundo que Putin e a Rússia não estão nem um pouco interessados na paz. É exatamente sobre isso que conversamos com vocês na véspera, que esse memorando é todo sobre o fato de que eles não pretendem parar a guerra. Medvedev afirma hoje que as negociações não são necessárias para eles em prol da paz. Isso é apenas um instrumento de pressão sobre a Ucrânia e a comunidade ocidental para prolongar a guerra. Enquanto isso, continuamos lutando para vencer esta guerra. Em outras palavras, o memorando de Medvedev afirma explicitamente para o mundo que não temos intenção de cessar a guerra. Consequentemente, Donald Trump precisa agir nessa situação. E aqui, hoje, por exemplo, escreve-se que as negociações entre Rússia e Ucrânia em Istambul terminaram sem avanços. Apesar do acordo sobre a troca de prisioneiros, o Kremlin continua exigindo a rendição total da Ucrânia. Consequentemente, Trump precisa agir. E assim, como escreve, durante as negociações, a Rússia entregou ao lado ucraniano um novo memorando com exigências rígidas, a retirada das forças armadas da Ucrânia dos territórios ocupados, até mesmo daqueles que a Rússia nunca ocupou. Recusa de adesão à OTAN e a quaisquer alianças militares absolutas, completa desmilitarização e proibição de posicionamento de tropas estrangeiras, além da recusa de reparações. O governo ucraniano rejeita categoricamente essas condições. O Kremlin também insiste no cancelamento das sanções, na recusa de reparações e na restauração completa das relações diplomáticas e econômicas com a Ucrânia. Tudo isso sem concessões reais por parte de Moscou. Essas posições maximalistas de Putin foram um golpe para a imagem de Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos da América, que promove sua estratégia de paz rápida na Ucrânia como promessa-chave para a reeleição, demonstrou raiva. Segundo ele, Putin ficou completamente louco após os recentes ataques massivos às cidades ucranianas. Após o fracasso das negociações de Istambul, ganha força no Congresso dos Estados Unidos da América a iniciativa de novas sanções devastadoras contra a Rússia. E um dos autores dessa iniciativa, o senador Richard Blumenthal, acusou publicamente o Kremlin de tentar fazer de Trump e dos Estados Unidos de tolos. A situação cria um sério desafio para Trump. Ele continuará insistindo nas negociações ou recorrerá a ações mais duras, em particular ao aumento da ajuda militar a Kiev. Em Washington, já reconhecem que o curso da guerra na Ucrânia está influenciando cada vez mais as perspectivas políticas do próprio Donald. O fato de Putin, mais uma vez, ter respondido de forma intransigente aos apelos pela paz, agora pode forçar Donald Trump a finalmente agir. E sobre a guerra na Ucrânia, ele ainda acrescenta que o conflito está entrando em uma fase perigosa e que um acordo de paz parece absolutamente inalcançável. Aparentemente, ambos os lados estão inclinados à escalada e ninguém pretende ceder. E como se o ataque da Ucrânia aos aeródromos militares da Rússia em 1º de junho sinalizasse que a guerra, há muito tempo em um impasse, está entrando em uma nova e perigosa fase. A publicação lembra que não se deve confundir as coisas, pois a Rússia vai responder de alguma forma. Mais uma vez, repito, já disse isso muitas vezes, qualquer ataque da Rússia ao território da Ucrânia não é uma reação de resposta. A agressão contra a Ucrânia foi iniciada justamente pela Rússia. Portanto, todas as ações da Ucrânia são reações de resposta. E a Rússia é a fonte original desta guerra. A Rússia é a agressora e, consequentemente, a Rússia pode receber respostas, mas ela mesma não está respondendo a nada, porque ela é a fonte original, a causa primária desta guerra sangrenta. Isso precisa ser esclarecido, e eu gostaria que Trump finalmente entendesse isso.
Se até mesmo o Congresso inteiro, as duas casas, estão prontos para votar pelas sanções, então só resta pressionar Donald Trump. Por isso, deixo reticências. Deixe sua opinião e conclusões nos comentários abaixo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like.